Herculano Pires. Parapsicologia hoje e amanhã. Conteúdo resumido. Este livro revela as estreitas relações existentes entre ciência e religião. Essas relações se tornam cada vez mais evidentes na acelerada evolução científica do nosso tempo. Não se pode tapar o sol com peneira. As conotações aqui apresentadas se constituem de fatos e não de argumentos. Agora, que os livros de parapsicologia começam a aparecer em nossa língua, era indispensável um guia como este, no qual o autor explica, em poucas páginas e de maneira clara, o que é e o que não é parapsicologia. Além disso, a deformação da parapsicologia, feita intencionalmente entre nós, em cursos e livros, é denunciada de maneira objetiva e corrigida nestas páginas. O autor foi professor do primeiro curso regular de Introdução à Parapsicologia ministrado entre nós e é atualmente o segundo vice-presidente e diretor do Departamento Teórico do Instituto Paulista de Parapsicologia. José Herculano Pires foi o que podemos chamar homem múltiplo. Em todas as áreas do conhecimento em que desenvolveu atividades, dentro e fora do movimento doutrinário, sua inteligência superior iluminada pela doutrina espírita e pela cultura humanística brilhava com grande magnitude, fazendo o povo crescer espiritualmente. Herculano Pires foi mestre em Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia de Araraquara e membro da Sociedade Brasileira de Filosofia, presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo e fundador do Clube dos Jornalistas Espíritas de São Paulo, que presidiu por longos anos. Diretor da União Brasileira de Escritores e vice-presidente do Sindicato dos Escritores de São Paulo, presidente do Instituto Paulista de Parapsicologia. E, o que é mais importante, espírita desde os 22 anos de idade, ninguém no Brasil e no estrangeiro mergulhou tão fundo nas águas cristalinas da codificação kardeciana e ninguém defendeu mais e com mais competência do que ele a pureza doutrinária. Do livro J. Herculano Pires, O Apóstolo de Kardec, de Jorge Rizzini. O que é o homem? A pergunta o que é o homem? Abre esta edição porque corresponde precisamente à encruzilhada que a parapsicologia chegou neste momento. A investigação dos fenômenos parapsíquicos revelou à ciência um homem de novas dimensões. As duas linhas clássicas de interpretação antropológica, ou as diversas antropologias a que se refere Rini, encontraram a sua superação dialética na síntese do homem psi. Tínhamos de um lado a tese do homem espiritual e de outro a antítese do homem animal. As concepções religiosas em geral ofereciam-nos a perspectiva de uma antropologia espiritualista. As concepções científicas reduziam a essa perspectiva as limitações de uma antropologia materialista. Mas o avanço das próprias pesquisas científicas levou o dilema espiritualismo-materialismo à solução que hoje se impõe em todos os campos do conhecimento, particularmente na própria física. E claro que a psicologia, sujeita aos postulados físicos como todas as demais disciplinas científicas, não poderia escapar às consequências desse processo. O homem psicológico não pôde mais ajeitar-se na rede animal do sensório. Teve fatalmente de se abrir no extrasensório, como o universo físico se abriu no energético. O homem psi é a réplica do novo microcosmo ao novo macrocosmo. Em vão reagem, e reagirão ainda por algum tempo, certas áreas psicológicas a essa transformação radical do seu campo de estudos. O homem psicológico moderno está irremediavelmente superado pelo homem psi contemporâneo, da mesma forma que o universo físico foi superado pela nova concepção do universo energético. Pode-se alegar, como faz Bertrand Russell, que a energia é também um conceito físico. Mas pode-se responder, com Arthur Compton, que o conceito de energia mudou e mudará ainda mais. Ao superar o conceito do homem psicológico, o novo conceito de homem psi não destrói aquele, apenas o amplia. É o mesmo que se dá no tocante ao conceito de universo, bem como aos seus corolários de matéria e energia. O conhecimento avança por degraus, é a subida por uma escada. Só os precipitados pretendem negar inteiramente o passado, esquecidos de que as conquistas recentes se apoiam nas anteriores. A nova concepção do homem não é materialista nem espiritualista, mas as duas coisas ao mesmo tempo.
Segundo a bela expressão de Heine, o repúdio ao dualismo cartesiano, decorrente do exagero que se pode chamar de dualismo absoluto, desaparece ante a demonstração científica da existência universal de um dualismo relativo. Esse novo dualismo aparece no homem como a relação psicossomática. Os fenômenos parapsíquicos demonstram a dualidade da composição humana. Assim, o homem psi é um composto de psique e soma. Seria isto uma volta à concepção religiosa de alma e corpo? Sim, mas enriquecida, como sempre aconteceu na dialética do conhecimento. A alma não é mais uma entidade metafísica ou uma concepção teológica, é o moderno psiquismo da concepção científica, mas liberto da sujeição ao corpo. A alma não é mais um epifenômeno, um simples resultado das atividades do fenômeno orgânico. Passou a ser a mente, elemento extrafísico do homem, capaz de sobreviver à morte física, mas susceptível de investigação científica em laboratório. Abrem-se assim novas possibilidades à própria medicina psicossomática, bem como a todas as ciências do homem. Bastaria isto para evidenciar a importância das pesquisas parapsicológicas, como chegou a encarecer o professor Leonid Vassiliev, da Universidade de Leningrado, pouco antes de seu falecimento, não obstante sua posição materialista. Acessível à pesquisa científica de laboratório, a alma deixa de ser do outro mundo para se integrar neste. A sua relação com o corpo físico mostra que ela não é metafísica, no sentido clássico do termo, mas extrafísica, ou seja, apenas não sujeita às leis físicas, como a considerava o materialismo. Os pontos principais do momento parapsicológico, segundo nos parece, são os seguintes. A. Pesquisa dos fenômenos relacionados com a morte, pelo grupo do professor Pratt, da Duke University, dando origem à classificação de um novo tipo de fenômeno paranormal, denominado Theta, oitava letra do alfabeto grego. B. Pesquisa dos fenômenos relacionados com a teoria da reencarnação, como prova o livro já famoso do professor Ian Stevenson, da Universidade de Virgínia, Estados Unidos, e os trabalhos do professor Banerjee, da Universidade de Jaipur, na Índia, embora ainda cercados de cautelas e reservas excessivas. C. Pesquisa no mesmo sentido através da hipnose por psiquiatras russos, como o caso do professor Vladimir Raikov e suas experiências de reencarnações sugestivas, embora consideradas puramente do ponto de vista da sugestão hipnótica. D. Prosseguimento das pesquisas sobre o problema de padrões de memória na ESP percepção extrasensorial, nos Estados Unidos e na Europa, esclarecedoras de grande número de casos atribuídos a fraude anímica ou mediúnica. E pesquisas dos cientistas norte-americanos da equipe do professor Parish sobre médiuns curadores, ressaltando as realizadas com Arigó, e da Fundação Edgar Cayce, no mesmo sentido. Uma equipe desta fundação esteve em São Paulo fazendo observações em 1969. F. Pesquisas sobre gravações de comunicações espirituais em fitas magnéticas, iniciadas por Frederic Jurgenson, de Moinho, Suécia, e desenvolvidas pelo cientista Konstantin Raudive e outros na Alemanha, entre os quais Hans Geisler. Tivemos contato pessoal com o pesquisador italiano Dr. Giuseppe Croza, de Gênova, neuropsiquiatra e parapsicólogo, e ouvimos algumas de suas importantes gravações. G. Como significativa contribuição dos físicos e biólogos soviéticos, podemos registrar a descoberta do corpo bioplasmático do homem, que se retira do corpo no momento da morte. Verificação experimental através de câmaras fotográficas especiais, e cujas pesquisas podem ser conhecidas através do livro Descobertas Psíquicas por Trás da Cortina de Ferro, de Lian Schroeder e Sheila Ostrander, Estados Unidos, atualmente em fase de tradução no Brasil. Essas novidades mostram uma tendência geral do momento parapsicológico para a aceitação da tese da sobrevivência do homem após a morte física e sua possibilidade de ação sobre a matéria, segundo a tese do casal Heine e de outros investigadores eminentes da América, da Europa e da Ásia. A reação a essa tendência é intensa, tanto no campo parapsicológico como no científico em geral,
Mas o rigor das investigações e o comportamento cauteloso dos pesquisadores, todos altamente capacitados, têm evitado os tumultos e as polêmicas estéreis que praticamente barraram o avanço da metapsíquica. É assim que a parapsicologia de hoje se abre em possibilidades para o amanhã. Essas possibilidades não decorrem, porém, unicamente da situação atual. O que as torna mais viáveis é todo o acervo de pesquisas anteriores em que se apoiam as pesquisas espíritas, as da chamada ciência psíquica inglesa, as da antiga parapsicologia alemã, as da metapsíquica francesa, a dos investigadores alemães, italianos e russos, todo um vasto acervo honrado por nomes exponenciais das ciências em todo o mundo. O que ainda embaraça o desenvolvimento das investigações é o preconceito. De um lado o preconceito materialista, a que se aferram de maneira anticientífica numerosos expoentes das ciências na atualidade. De outro lado o preconceito religioso, que se recusa a aceitar a possibilidade de investigações científicas do problema espiritual. Os dois lados se encontram na mesma algeriza. Para o primeiro, falar em natureza espiritual do homem é cair na superstição, para o segundo é violar a santidade do espírito. Mas o desenvolvimento das ciências sempre se fez apesar dessas dificuldades. O conceito de homem-psi já está definitivamente firmado. É uma conquista da parapsicologia. Nenhuma pessoa medianamente informada da evolução das ciências nos últimos 40 anos pode hoje aceitar que o homem seja um animal limitado aos sentidos físicos. Mesmo os especialistas que se apegam aos conceitos de suas especialidades reconhecem que há alguma coisa de novo no ar. Sofrem daquela alergia ao futuro descoberta pelo professor Remy Chauvin, da Escola de Altos Estudos de Paris, mas a sua própria reação é um indício seguro de que o futuro se aproxima. A situação atual das ciências é demasiado favorável ao radicalismo. Sua evolução se faz com tamanha rapidez que assusta a uns e exalta a outros. Precisamos usar, mais do que nunca, o bom senso cartesiano. Temos de ouvir o conselho de Francis Bacon, pôr o chumbo nas asas do espírito. Mas não podemos carregar demais essas frágeis asas, para não ficarmos asfixiados no chão. Os assustados se afundam na poeira como avestruzes. Os exaltados voam com asas de cera, como Ícaro. Temos de evitar uns e outros e seguir passo a passo o avanço das ciências. Este livro se atém à realidade das pesquisas e seus resultados até o momento, mas não deixa de mostrar as suas consequências no futuro imediato. Fechar os olhos diante do sol que nasce é próprio das toupeiras. Não podemos imitá-las. Somos criaturas humanas, dotadas de razão e pensamento criador. Somos capazes não só de conquistar os espaços siderais, mas também de descobrir a nossa própria natureza. Recusarmos-nos a isso, em atenção a preconceitos, seria renunciarmos à própria inteligência. Primeira parte. Parapsicologia hoje. 1. O que é parapsicologia? Parapsicologia é o processo científico de investigação dos fenômenos inabituais, de ordem psíquica e psicofisiológica. É uma disciplina científica, mas não propriamente uma ciência, pois o seu lugar científico é nos quadros da psicologia. Os próprios fundadores da moderna parapsicologia sustentam a sua natureza dependente, embora reconhecendo a necessidade de sua autonomia transitória. É necessário compreendermos isso para não atribuirmos à nova disciplina uma posição excepcional no plano do conhecimento, e sobretudo para não lhe darmos um sentido ou um caráter misterioso. Colocando as coisas em seu devido lugar, podemos dizer que a parapsicologia é uma nova forma de desenvolvimento das pesquisas psicológicas. A ambição dos parapsicólogos, dos primeiros momentos até agora, tem sido uma só: conquistar para a psicologia uma área de fenômenos psíquicos ainda desconhecidos. Não quiseram e não querem transformá-la numa ciência independente. O objeto da parapsicologia são os fenômenos psíquicos não habituais, mas apesar disso naturais, comuns a toda a espécie humana. E mais do que isso, comuns às demais espécies vivas, pois há também a parapsicologia animal. Embora situada no campo científico da psicologia, a parapsicologia liga-se naturalmente a outras áreas das ciências.
porque os fenômenos parapsicológicos são de ordem vital, psíquica e física. Sua complexidade é a mesma de todas as formas de manifestações vitais. Por isso, eles podem ser estudados e interpretados de várias maneiras, a partir de diferentes posições. Por exemplo, os parapsicólogos norte-americanos e europeus, da escola de Rini, encaram os fenômenos como de natureza psicológica, e os parapsicólogos russos, da escola soviética, encaram os fenômenos como de natureza fisiológica. Os primeiros afirmam, atualmente, a natureza extrafísica, ou tipicamente psíquica, desses fenômenos, que nada teriam de material. Os segundos sustentam a sua natureza fisiológica, e portanto material. Essas e outras discrepâncias não invalidam nem prejudicam o desenvolvimento da parapsicologia, que se processa com a mesma rapidez nos dois campos ideológicos em que se divide o nosso mundo. Porque, cientificamente, pouco importam as interpretações. O que interessa é o desenvolvimento da investigação, a descoberta progressiva, através de pesquisas científicas bem dirigidas, rigorosamente controladas e criteriosamente avaliadas nos seus resultados, da natureza dos fenômenos parapsicológicos. Somente isso poderá levar a parapsicologia à conquista efetiva da área ou zona de fenômenos psíquicos e psicofísicos até há pouco inteiramente desconhecida, mas já agora bem demarcada nos mapas. O livro do professor Giuseppe Banksini, da Duke University, Estados Unidos, O Novo Mundo da Mente, apresenta-nos essa área na forma de um mapa bem delineado. Esse mundo, como diz o autor, só é novo para as ciências. Porque, na realidade, é conhecido do homem há muitos milênios. Talvez desde que o homem existe. As ciências atuais, que tratam de questões objetivas, deixaram de lado vastas zonas do conhecimento antigo cuja investigação objetiva era difícil, se não impossível. A zona dos fenômenos parapsicológicos foi uma delas. Mas agora, que as ciências apresentam um grande desenvolvimento em todas as direções do conhecimento, já se torna naturalmente possível enfrentar o perigo e correr os riscos de investigações nessas zonas. Não é justo, pois, acusarmos os parapsicólogos de medrosos por avançarem vagarosamente, nem os acusarmos de temerários quando arriscam interpretações como a extrafísica de Rini ou a materialista de Vassiliev. Os que avançam por zonas desconhecidas devem ter a coragem das afirmações, quando se julgam suficientemente seguros nas suas conquistas. Mas os que ainda não obtiveram os mesmos êxitos têm o direito de duvidar e continuar avançando de maneira cautelosa. Isso acontece em todas as ciências e em todas as disciplinas científicas e não somente na parapsicologia. Os que alegam essas divergências como motivo para não tomarem conhecimento das novas descobertas são apenas comodistas. Encontram uma boa desculpa para não se darem ao incômodo de levantar-se de suas confortáveis poltronas, mas continuam cochilando enquanto o progresso caminha com os que andam. Apesar disso, é necessário estabelecer uma diferença entre a audácia dos exploradores legítimos e a impostura dos aventureiros. Estes aproveitam-se das confusões naturais e passageiras do desenvolvimento da nova disciplina científica para mais confundi-la no espírito público, em benefício de seus interesses pessoais ou sectários. É lícito ao investigador honesto, credenciado por seus conhecimentos e sua dedicação à ciência, tirar ilações audaciosas de suas conquistas, mesmo porque o fará dentro dos limites exigidos pelo bom senso e honestidade. Mas não é lícito ao aventureiro fazer afirmações infundadas e desonestas, torcendo e distorcendo as coisas para defender a sua opinião pessoal ou de grupo. A parapsicologia tem sido vítima desses aventureiros, que o povo não sabe distinguir dos investigadores e dos estudiosos honestos. Costumam dar espetáculos públicos em nome da nova disciplina científica, iludindo as pessoas desprevenidas, como se a parapsicologia fosse uma nova forma de magia e ilusionismo. Arrastam as pessoas dotadas de sensibilidade especial às salas de espetáculo e as exibem às câmaras de televisão, sem o menor respeito pelo critério científico. Dão cursos de parapsicologia sobre comunicações com os mortos e coisas semelhantes, como se problemas dessa natureza já estivessem resolvidos pela pesquisa parapsicológica,
que mal os aflorou ainda, sem chegar a qualquer resultado definitivo. E tudo isso parece ter por finalidade o desprestígio da parapsicologia, com objetivos obscurantistas. O mesmo já sofreu a psicologia, em passado recente. O mesmo sofreram outras ciências e disciplinas científicas. Ninguém pode impedir que a ignorância, a má-fé interesseira, ou mesmo a ingenuidade promovam arruaças dessa espécie em zonas pouco policiadas, como as da divulgação científica. Mas é evidente que as pessoas interessadas no conhecimento verdadeiro da parapsicologia e do que se faz, nos grandes centros universitários do mundo, a seu respeito, não podem deixar-se embaer por esses charlatães. Até mesmo nas instituições científicas, dedicadas exclusiva e rigorosamente ao tratamento científico da nova disciplina, eles têm conseguido infiltrar-se, defendendo teses absurdas, sustentando hipóteses duvidosas como verdades comprovadas ou fazendo exibições anticientíficas de sujeitos paranormais. Os interessados em parapsicologia devem compreender, antes de tudo, que uma disciplina científica não comporta exibições de tipo teatral. O verdadeiro parapsicólogo, ou simplesmente o verdadeiro estudante de parapsicologia, jamais se apresentará num programa de televisão ou num salão para dar espetáculos de ilusionismo e malabarismo ou para tentar as conhecidas demonstrações de telepatia pelo método de esquina de rua. A parapsicologia se fundamenta na pesquisa científica de laboratório, arduamente realizada, com todos os rigores necessários do controle científico, obtendo resultados que são submetidos a tratamento matemático para que possam ser legitimamente avaliados. Fora disso, o que temos é simples empirismo, charlatanismo ou ingenuidade. Os cursos populares de divulgação parapsicológica são benéficos quando dados por instituições científicas idôneas, com a finalidade de esclarecer o público e adverti-lo contra as mistificações. Seus certificados e diplomas têm apenas o valor de um atestado de boa informação. Esses cursos não formam parapsicólogos. Apenas informam os seus frequentadores quanto aos problemas e aos objetivos da nova disciplina. É assim, apenas assim, que devem ser encarados. Quando, pois, um pretenso parapsicólogo se propõe a ensinar que a parapsicologia nega a existência de espíritos, de comunicações espirituais, de princípios religiosos e filosóficos, como o da reencarnação e o da existência de Deus, os seus diplomas e certificados não têm sequer o valor de atestado de informação sobre o assunto. Convém deixar bem claro que alguns parapsicólogos de renome mundial, sérios e altamente capacitados, chegaram a sustentar, com base nas lições que tiraram de suas investigações, a supervivência da mente após a morte física. O professor Whately Carrington, da Universidade de Cambridge, responsável pelas famosas experiências de telepatia com desenhos que forneceram as primeiras provas científicas da precognição, chegou a formular uma teoria parapsicológica da existência post-mortem. O professor Harry Price, catedrático de lógica da Universidade de Oxford, sustenta a mesma tese, afirmando que a mente humana sobrevive à morte e tem o mesmo poder da mente do homem vivo, de influir sobre outras mentes e sobre o mundo material. O professor Swall, da Universidade de Londres, realizou com êxito experiências de voz direta, nas quais a voz do comunicante vibra no espaço independentemente do sensitivo ou médium. O professor Heaney, em O Novo Mundo da Mente, reconhece que nas experiências examinadas por sua esposa, a professora Louise Heaney, na Duke University, há casos que sugerem a participação de uma entidade extracorpórea. Enquanto isso, Robert Amadou, na França, sustenta a posição católica segundo a qual os fenômenos paranormais são de ordem inferior, relacionados com o psiquismo animal, de maneira que não podem provar nada a respeito da alma e sua sobrevivência. A rigor, escreve Amadou podemos aceitar que alguns elementos inferiores do psiquismo conservem, depois da morte funcional do corpo, uma existência própria, e continuem, assim, não propriamente uma individualidade ilusória, que durante a vida era tomada pela verdadeira personalidade, mas aquilo que a tradição chinesa denomina de influências errantes.
Tratar-se-ia de imagens e lembranças que não estariam ligadas a nenhuma consciência, de fatos psíquicos isolados, segundo a expressão do professor Broad, de fragmentos capazes de inspirar o médium Le Parapsychologie, quarta parte, capítulo 3, a questão da sobrevivência. Essa posição de Amador e Broad coincidem com a teoria teosófica de Helena Petrovna Blavatsky da existência dos cascões astrais ou corpos espirituais abandonados por almas ou espíritos. Teoria, aliás, considerada absurda por alguns teósofos, como se vê no livro de P.S. Sinnett, Incidentes da Vida da Sra. Blavatsky. Sinnett considera essa teoria como simples resultado de uma precipitação de Blavatsky. E acrescenta: todos quantos, posteriormente, estudaram ocultismo, sabem hoje que o plano astral desempenha na vida de além-túmulo um papel muitíssimo mais importante do que a errônea teoria dos cascões nos fez inicialmente supor. Capítulo 8, Residência nos Estados Unidos. Mas é evidente que tudo isso nos serve para mostrar que a parapsicologia em si, como disciplina científica, não nega nem prova a realidade da sobrevivência espiritual e suas consequências. A controvérsia a respeito existe no campo parapsicológico como em qualquer outro. Torna-se necessário, pois, a distinção entre parapsicologia e interpretações parapsicológicas. A parapsicologia, como disciplina científica, trata objetivamente dos fenômenos paranormais, encontrando-se ainda na orla da praia desse vasto continente em que se estendem as planícies ou as regiões montanhosas das doutrinas religiosas e ocultistas. As interpretações religiosas e filosóficas dos resultados obtidos pela pesquisa parapsicológica podem ser, de acordo com a posição do analisador, favoráveis ou contrárias à sobrevivência espiritual do homem. Mas é evidente que mesmo nessas interpretações existem as que se orientam pelo bom senso e honestidade e as que se desmandam em distorções dos fatos visando objetivos sectários. Cabe às pessoas de bom discernimento fazerem a distinção necessária. A parapsicologia aparece no campo das investigações psicológicas como a consequência natural do desenvolvimento da chamada psicologia profunda, a partir de Freud, e da psicologia da forma ou Gestalt, a partir de Wertheimer. A psicanálise iniciou a investigação do inconsciente, que é para a psicologia profunda, e a Gestalt desenvolveu os estudos da percepção, que é para a psicologia amplia. Do encontro e da fusão dialética desses dois ramos da psicologia surgem a teoria e a pesquisa da percepção extrasensorial, considerada esta como captação direta da realidade pelo inconsciente, num processo gestáltico de percepção, ou seja, numa forma de percepção global que os sentidos físicos não abrangem. Os limites do psiquismo se ampliam muito além do sensório comum. A psicologia se liberta da sua sujeição ao físico e mesmo ao fisiológico, sem entretanto esquecer a realidade do condicionamento psicofisiológico. É o que examinaremos mais adiante. 2. A história de Psi. Há uma pequena letra grega, chamada Psi, que os nossos estudantes de matemática conhecem muito bem e exerce papel importante na parapsicologia. Essa letra foi escolhida pelos professores Wisner e Tolles para designar, do ponto de vista puramente científico, os fenômenos paranormais. Por que essa escolha? Porque era necessário dar a esses fenômenos uma designação inteiramente livre de implicações interpretativas. Chamando-os de Psi, damos-lhes apenas um nome técnico, sem nenhuma intenção ou carga emotiva. Pelo contrário, quando dizemos que esses fenômenos são espíritas ou espiritoides, metapsíquicos, mesméricos ou hipnóticos e assim por diante, estamos ao mesmo tempo dando-lhes uma interpretação ou pelo menos enquadrando-os numa interpretação já aceita por muitos e rejeitada por outros. Não se trata de dar um novo rótulo a velhos fenômenos, mas de adotar uma terminologia científica livre de compromissos hipotéticos, a fim de que as investigações desse campo não encontrem novos embaraços. A escolha foi das mais felizes. E tanto assim que passou logo a ser adotada oficialmente. O Colóquio Internacional de Parapsicologia aprovou essa designação, juntamente com as especificações feitas posteriormente por Wisner e Tolles,
com a junção a psi de outras letras gregas para a designação dos dois campos fundamentais dos fenômenos em causa. Os fenômenos psi ficaram assim divididos em dois campos hoje bem conhecidos, o dos fenômenos psi-gama e o dos fenômenos psi-kappa. Antes de entrarmos em maiores detalhes, façamos um esquema ilustrativo dessa posição dos fenômenos, utilizando-nos dos próprios símbolos gregos que os designam. Os fenômenos θ foram recentemente acrescentados. A própria designação de psi divide-se também em dois campos. Chamamos funções psi ao desconhecido mecanismo mental que produz os efeitos paranormais, e fenômenos psi a estes efeitos. Temos, portanto, uma relação de causa e efeito bem determinada, que nos oferece uma visão dupla do campo parapsicológico. De um lado estão as funções psi, que pertencem à mente e são de ordem subjetivo-causal. De outro lado os fenômenos psi, que pertencem ao mundo exterior, o mundo fenomênico, dos efeitos. Essa divisão corresponde à velha concepção dualista, tão veementemente refutada pelas ciências. Mas é preciso compreender que se trata de um recurso metodológico, à semelhança dos que são usados em todas as ciências para facilitar o estudo dos problemas. Na verdade existe em psi uma reciprocidade complexa, que o professor Rini explica como polaridade. Psi é uno, mas tem dois polos. Se quisermos, psi-gama é o seu polo positivo e psi-kappa é o seu polo negativo. Essa interpretação arbitrária só deve ser admitida como meio de compreendermos a complexidade de psi, que é ao mesmo tempo unidupla. Outra explicação do professor Rini parece-nos muito útil para melhor compreensão do assunto. Não existe em psi uma dualidade absoluta, mas relativa. É o mesmo tipo de dualidade que encontramos nas relações psicofísicas. Na verdade, essa dicotomia, que tanta celeuma provocou na filosofia e na ciência, pode ser reduzida, segundo pensamos, a termos de teoria e prática. Conseguimos atingir uma concepção monista do universo e do homem, mas é sempre uma pura concepção. Teoricamente somos monistas, mas na prática não escapamos ao dualismo. Assim acontece com o psi. Concebemos psi como uma unidade indivisível, funções e fenômenos, da mesma maneira que psi-gama e psi-kappa, fundem-se num todo conceptual. Mas praticamente não podemos tratar de psi como um todo. Temos de dividi-lo em campos diversos, a começar da distinção inevitável entre funções e fenômenos. Para melhor compreendermos isso basta lembrar que o todo não é simples, mas orgânico. A complexidade orgânica do todo explica a necessidade de dividi-lo para compreendê-lo. A descoberta científica das funções psi foi realizada pelo professor Rini e sua equipe de pesquisas na Universidade de Duke, Carolina do Norte, Estados Unidos. Praticamente podemos dizer que Rini descobriu a pólvora, pois essas funções e toda a fenomenologia delas decorrente já eram conhecidas das antigas civilizações e até mesmo dos povos primitivos. Em nenhum momento da história humana, e mesmo da pré-história, podemos assinalar o desconhecimento dessas funções e desses fenômenos. A literatura clássica e a religiosa de todos os povos estão repletas de relatos de fenômenos psi. E a própria ciência já havia feito algumas incursões audaciosas por esse terreno, com êxito muitas vezes espantoso. Mas a verdade é que Rini teve de provar com enorme dificuldade a sua descoberta. O professor William McDougall, conhecido psicólogo inglês, pronunciando uma conferência na Universidade de Clark, em 1926, declarou peremptoriamente que a ciência não deve temer as investigações paranormais, mas enfrentá-las através das universidades. Em 1930, por sua iniciativa, criava-se o primeiro laboratório de parapsicologia do mundo na Duke University, e o professor Giuseppe Banks Rini era incumbido de dirigi-lo. Dado esse primeiro passo, Rini entregou-se ao trabalho. Começou por reconhecer a antiguidade do conhecimento humano desses fenômenos e o grandioso trabalho de investigação realizado pela metapsíquica, bem como pelas sociedades de pesquisas psíquicas da Inglaterra e dos Estados Unidos. Prestou sua homenagem a Charles Richet, o criador da metapsíquica, ao físico William Crookes e aos demais sábios que se haviam dedicado às pesquisas nesse terreno,
mas declarou que colocava todas essas investigações e experiências entre parênteses, deixava-as em suspenso, para reiniciar a pesquisa com métodos modernos e o mais absoluto rigor científico. Não foi nada fácil realizar essa tarefa. As funções psi eram tão conhecidas quanto duvidosas. As investigações anteriores haviam sido rechaçadas pelo mundo da ciência. Heine entregou-se exclusivamente à aplicação do método estatístico, iniciando a investigação com fenômenos simples, em experiências rudimentares. Era necessário provar, sem qualquer possibilidade de dúvida, que os fenômenos existiam. Provar para a ciência, para os homens de ciência, para os tomés do método experimental. E foi isso que realmente ele conseguiu fazer. Mas depois de quantos sacrifícios, quantos esforços, quanta paciência. Havia o fantasma da fraude, consciente ou inconsciente, o problema do acaso, a suspeita da crendice. Mas Heine aplicou pacientemente o método escolhido, usando o cálculo de probabilidades para exclusão do acaso e os recursos técnicos modernos para exclusão da fraude e dos efeitos da crendice. As funções psi foram objeto do interesse imediato da pesquisa, na Duke University, eram a clarividência e a telepatia. Mas a clarividência esteve em primeiro lugar. Num período de 10 anos, através dos trabalhos na Duke e em várias outras universidades norte-americanas e europeias, já então interessadas na pesquisa de psi, foi ela o objeto das mais rigorosas e exaustivas experimentações. Em 1940, como declara Heine, a clarividência estava firmemente comprovada. Mas a telepatia continuava em dúvida. A tendência geral era de considerar este fenômeno como simples aspecto da clarividência. Foram necessárias experiências especiais de telepatia pura a fim de comprovar-se cientificamente a sua existência. O conjunto dessas experiências, que constitui a mais audaciosa e volumosa realização de pesquisas científicas de todos os tempos, para o simples fim de verificar a existência ou não de alguma faculdade humana, acabou demonstrando de maneira irrefutável que possuímos a capacidade de percepção extrasensorial. Assim a ciência ratificava o conhecimento vulgar do passado, do mais remoto passado humano. O homem pode perceber por outra via que não a dos sentidos físicos. E o mais importante é que pode adquirir conhecimentos verdadeiros sobre a matéria por vias não materiais. Essa conquista científica era da mais alta importância, destinada a ampliar de maneira imprevisível o campo até então bastante restrito da teoria do conhecimento. E essa ampliação se fazia particularmente no plano do autoconhecimento. A própria concepção do homem e dos seus poderes teria de ser modificada, não no sentido de uma destruição do que já havíamos conquistado, mas no sentido de um acréscimo de enorme significação. Heine não teve dúvidas em afirmar, logo que os dados da pesquisa lhe forneceram os elementos necessários, que a percepção extrasensorial não era de natureza física. Essa afirmação equivalia ao mesmo tempo a uma evolução e uma evolução, segundo os preconceitos científicos, na interpretação do homem. Evolução porque avançava além das fronteiras físicas das ciências, e evolução porque, nesse avanço, fazia-nos retroceder às concepções místicas do passado, aquelas mesmas concepções dogmaticamente impostas que por tanto tempo haviam impedido o desenvolvimento científico. Quais as razões de Heine? Primeiro, a própria natureza da percepção extrasensorial, que não depende dos sentidos físicos, demonstrava sua independência das leis físicas. Depois, as grandes experiências de telepatia à distância provaram que essa forma de percepção não estava condicionada pelo espaço. E depois, ainda, as provas de precognição, PEG, e retrocognição, REG, surgidas espontaneamente no desenvolvimento das experiências, provaram uma coisa ainda mais espantosa, ou seja, que essa percepção não estava sujeita ao condicionamento do tempo. O homem pode perceber o que acontece não apenas no presente, o que existe não somente no aqui e no agora existenciais, mas também as coisas e os fatos do futuro e do passado. A adivinhação e a profecia estavam provadas cientificamente. É fácil compreendermos a reação dos meios científicos a essas declarações.
A parapsicologia estava ameaçada do mesmo descrédito que havia asfixiado a metapsíquica e a pesquisa psíquica do século anterior, e isso apesar da sua prudência, dos métodos rigorosamente científicos de que se utilizara, apesar de se haver restringido a pesquisas de fenômenos rudimentares, na periferia do grande mundo desconhecido dos fenômenos paranormais. E foram precisamente os psicólogos os que mais se opuseram, os que mais obstinadamente rejeitaram os resultados apresentados por Hine e seus colaboradores e continuadores. Ficou célebre a enquete realizada em 1938 entre os membros da American Psychological Association. Dos 515 psicólogos consultados, apenas 360 responderam, e desses, somente 16,6% mostravam-se dispostos a reconhecer que estava demonstrada a existência da percepção extrasensorial, ou pelo menos a sua possibilidade. A consulta havia sido feita pelo professor Lucien Warner. Pelos dados acima vemos que apenas uma sexta parte dos psicólogos de renome, que responderam à enquete, admitiam a existência ou possível existência dos fenômenos psi. Não obstante, 89% consideravam a investigação como legitimamente científica e 78% a consideravam como enquadrada no procedimento da psicologia. Na verdade, mais de 2/3 desses psicólogos, que opinaram a respeito, não haviam lido jamais qualquer informe oficial sobre as pesquisas. E Hine acentua que 1 em cada 3 declarou basear-se apenas em raciocínios a priori, o que vale dizer, como Hine comenta, que mais de 30% desses psicólogos sabiam de antemão, sem nenhuma espécie de prova, que a percepção extrasensorial não existe. Não poderia haver maior prova da existência do preconceito científico, ou seja, da atitude anticientífica dentro da própria ciência. Surgiram posteriormente a questão matemática e a questão experimental. A primeira se constituía de uma série de críticas ao procedimento matemático de controle e apuração das experiências. A segunda, de críticas ao procedimento metodológico. Hine submeteu o procedimento matemático ao exame da reunião anual do American Institute of Mathematical Statistics, de 1937, e as condições experimentais à reunião anual, de 1938, da American Psychological Association. Esses dois congressos aprovaram a legitimidade dos procedimentos experimentais e matemáticos das pesquisas parapsicológicas, pondo fim àquelas duas questões. Chegamos assim ao termo desta pequena história de psi, pois daí por diante só os teimosos continuam a duvidar do que não examinaram. Não obstante, é bom lembrar que só tratamos de psi como percepção extrasensorial, ou seja, como psigama. Resta a história, não menos comovente, de psicapa, de que trataremos logo mais. A moral da história, como se vê, é de que o processo do conhecimento se desenvolve em espiral. Da mesma maneira porque a ciência teve de enfrentar o preconceito religioso, a autoridade dogmática, para impor a sua verdade, a religião tem hoje de enfrentar o preconceito científico para fazer que os seus direitos sejam reconhecidos. E isso acontece ainda mesmo quando os problemas referentes à natureza espiritual do homem não são colocados de maneira axiomática, mas como resultados evidentes da própria investigação científica, realizada com o maior rigor metodológico. É a alergia ao futuro a que se refere o professor Hamish Alvin. Um exemplo dessa doença que ataca os cientistas é o livro do professor Otto Lowenstein, Os Sentidos, publicado na Inglaterra em 1966. Um quarto de século após a vitória da parapsicologia nas próprias universidades inglesas, o professor Lowenstein, no final do volume, põe em dúvida toda a pesquisa extrasensorial, reclamando para ela o rigor que figura nos relatórios que não quis consultar. O professor Lowenstein continua fechado, como um pássaro cego, na gaiola dos 5 sentidos físicos. Como muitos outros cegos que não querem ver. 3. CV, a visão sem olhos. Podemos ver sem os olhos? Eis uma questão que, se proposta em uma reunião de sábios, há alguns anos, poderia mandar-nos para um hospício. Hoje, porém, podemos não só formulá-la,
mas também respondê-la afirmativamente, dentro de qualquer instituição científica das mais respeitáveis. Porque a função psi, pertencente ao campo de psi-gama, geralmente designada por CV, que é a clarividência, está cientificamente provada desde 1940. Há mais de um terço de século, portanto, o mundo científico sabe da existência dessa possibilidade da visão sem olhos. Mas isso não impediu que, ainda há alguns anos, ilustre professor de medicina publicasse entre nós verdadeiro calhamaço em que negava a existência dessa função e de qualquer outra da mesma natureza. Nem impedirá que, neste mesmo momento, outros livros semelhantes, por autoridades científicas do mesmo gabarito, sejam publicados no Brasil e no exterior. Porque o preconceito científico é tão cego e surdo como o preconceito religioso, de cujas entranhas nasceu, como já vimos no exemplo do capítulo anterior. Por sinal que o preconceito religioso continua a criar grandes obstáculos ao desenvolvimento das pesquisas e particularmente à verdadeira interpretação dos seus resultados. O caso da clarividência é típico. Esta função não foi apenas a primeira a ser comprovada cientificamente, mas também a única que ofereceu condições de verificação experimental, sem muita possibilidade de confusão com outras funções. A única, enfim, que pôde ser comprovada como pura, sem mistura com as demais. Mas, apesar disso, foi justamente a telepatia, a mais sujeita a confusões, que serviu para a criação de uma escola parapsicológica que pretende reduzir a clarividência e todas as demais funções psi exclusivamente a ela. O expoente mundial dessa posição é Robert Amadou, na França, cujo facciosismo se desmascarou no seu pequenino livro Os Grandes Médiuns. As pesquisas de clarividência foram relativamente fáceis, pois era fácil excluir a possibilidade telepática. Para tanto, bastava colocar o sujeito em relação com objetos materiais desconhecidos de qualquer pessoa. Por exemplo, um maço de cartas de baralho especial, embaralhado mecanicamente. Ninguém sabia em que ordem as cartas se encontravam. Se o sujeito era capaz de revelar essa ordem nas séries de experiências realizadas, de maneira a excluir qualquer possibilidade de exceto ou por acaso, ficava demonstrado que a telepatia não participara do fenômeno. Excluir a telepatia não era difícil. Mas já o mesmo não se passa com a experiência de telepatia pura, quando se quer excluir a possibilidade de interferência clarividente. Essa posição cômoda da clarividência foi completamente transtornada quando os fenômenos de precognição se infiltraram nas experiências. Para grande número de parapsicólogos os termos do problema se inverteram. Amadou chega a declarar peremptoriamente: a telepatia está perfeitamente comprovada, a clarividência, não. E é com base nessa afirmação que ele reduz todas as funções psi a uma só, a telepática, servindo-se do princípio de economia de hipóteses. Para negar, por exemplo, a clarividência na experiência do maço de cartas, a que acima nos referimos, Amadou apela à telepatia precognitiva. Quer dizer, o sensitivo devia perceber a ordem das cartas na mente do experimentador por meio da precognição, ou seja, vendo no futuro o momento em que o experimentador tomaria conhecimento dessa ordem. Mas o problema não é tão simples como parece. A hipótese de telepatia precognitiva, para explicar o teste de clarividência com o maço de cartas, choca-se com a dificuldade para explicar a precognição. Heine considera essas explicações como fantásticas e sustenta a realidade da clarividência. Aliás, o número de experiências e a variedade de condições das mesmas, provando a existência da clarividência, acabou favorecendo a posição de Heine. Por outro lado, a explicação das funções psi como um todo, e particularmente de psi-gama como forma assincrônica de funções subjetivas da mente, permite-nos compreender a existência dessas contradições no campo das explicações. A percepção extrasensorial, como adverte Heine, é um complexo de funções psi que em geral se entrelaçam da mesma maneira que se entrelaçam os nossos sentidos físicos, apesar de sua especificidade orgânica, para obtermos todas as sensações de um objeto. Por isso mesmo não é estranhável que muitos psicólogos tenham adotado posições semelhantes à de Amadou.
O professor Whately Carrington, da Universidade de Cambridge, procurou também explicar todos os fenômenos psigama pela telepatia. Construiu, aliás, uma curiosa teoria de associacionismo paranormal, de certa maneira ligado à velha psicologia associacionista, que explicaria essa redução. Voltaremos a tratar dessa teoria logo que estudarmos o problema da possível mecânica do processo telepático. O famoso psicólogo inglês Gardner Murphy, debatendo com Rinne o problema, afirmou que os casos espontâneos de clarevidência estavam sempre ligados a pessoas e não a objetos ou locais. Com isso queria dizer que a percepção de um fato, de um objeto ou de um local, nada mais era que uma captação telepática. Amadou considera esse argumento como de peso, como importante, a favor da hipótese de sua preferência. Mas ainda que é necessário advertir que a constância da ligação pessoal não é absoluta. E mesmo que o fosse, não significaria muita coisa, pois é evidente que vivemos, todos os seres humanos, envoltos numa atmosfera psíquica. O centro de nossos interesses mais profundos e vitais é sempre a criatura humana, pois ninguém vive isolado, nem poderia, isoladamente, desenvolver as condições da espécie, que são essencialmente psíquicas. Natural, portanto, que as visões à distância não sejam aleatórias, mas estejam sempre ligadas a interesses humanos. Há casos, porém, que fogem ao esquema telepático. Poderíamos lembrar o famoso caso das manifestações de Desville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, que deu origem às investigações espiríticas. Esse é, na verdade, um episódio marco do desenvolvimento das pesquisas psíquicas no mundo. Por isso mesmo dos mais combatidos e deturpados. Entretanto, conserva até hoje o seu extraordinário valor probante. Do ponto de vista espirítico, trata-se da prova da sobrevivência espiritual, com a perfeita identificação do espírito comunicante. Mas do ponto de vista parapsicológico, o que ali nos interessa é a prova da clarevidência, sem qualquer possibilidade de implicações telepáticas, a menos que se admita a tese do professor Harry Price, de Oxford, e do professor Whately Carrington, de Cambridge, de que a mente sobrevive à morte do corpo e pode agir sobre a mente dos vivos. Nesse caso, porém, voltaríamos à tese espirítica. Vejamos o que nos oferece o caso das irmãs Fox, com as manifestações de Desville, fazendo-se exclusão da tese espirítica e suas correspondentes parapsicológicas. E Desville, entre 1843 e 44, era um vilarejo do estado de New York. Num casebre das proximidades vivia um casal da família Bell. A mulher viajou e o marido ficou só em casa. Apareceu um mascate que pediu pouso. Entrou para dormir e desapareceu para sempre. Em 1847, tendo o casal Bell tomado rumo ignorado, a casinha foi alugada por um casal da família Wickman, que em breve a abandonou em virtude de ocorrências paranormais, pancadas noturnas nas paredes e no solo, que não os deixavam dormir. Nesse mesmo ano, o metodista John Fox foi morar no local com sua família. Os fenômenos continuaram e as meninas Margaret e Katy, de 15 e 11 anos, respectivamente, pareciam ligadas aos mesmos. A 31 de março de 1848 a menina Katy estabeleceu conversação com as misteriosas pancadas ao pedir que elas se repetissem de acordo com certos números. Dali por diante, através de um código convencionado, estabeleceram-se as conversações. Parapsicologicamente a menina responderia, pelo inconsciente, através de psicapa, produzindo os fenômenos de psicocinesia, as pancadas nas paredes. Essas pancadas informaram que se tratava de Charles Rosman, vendedor ambulante que havia sido assassinado no local por latrocínio. Indicou onde o corpo e o seu baú haviam sido enterrados. Mas a escavação revelou apenas a existência de restos de um cadáver, com fragmentos de ossos e cabelos. O baú não foi encontrado. Em 1904, 56 anos depois, em virtude de um temporal, ruiu uma parede falsa da casa, no cômodo do porão indicado pelas pancadas. Não se sabia da existência dessa parede, construída paralelamente à outra.
Descobriu-se, graças a isso, o esqueleto de Rosemary e o seu baú de lata, com a alça para carregá-lo às costas. Estava provada a legitimidade da informação. E o que é mais curioso, como notou Emardinge, escrevendo para o Modern American Spiritualism, estava provado que o esqueleto e o baú haviam sido colocados inicialmente no local indicado pelas pancadas, de onde foram removidos posteriormente, quando as notícias do desaparecimento do mascate puseram em perigo de suspeita a família Bell. O que há de importante nesse caso, do ponto de vista parapsicológico, é o fato da percepção extrasensorial de Katia haver se enganado. Como e porque ela não viu o local em que realmente se encontravam o esqueleto e o baú, mas sim aquele em que os mesmos haviam sido colocados primitivamente. A informação telepática explicaria o caso. Ela teria captado o episódio no inconsciente dos Bell em algum lugar, ou o pensamento dos Bell estaria ainda voltado para o local do crime. Mas como explicar que essa captação fosse limitada ao momento da primeira inumação? Todo o complicado processo da retirada posterior do esqueleto e do baú do local primitivo, de sua trasladação secreta para o esconderijo, da construção da parede falsa, teria sido escamoteado pela informação ou pela captação telepática. Poder-se-ia admitir que o desejo de furtar-se à prisão fosse tão poderoso no casal Bell que anulasse a sequência culposa na mente de ambos. O professor Stanley de Brat, citado por Ernesto Bozano no livro Morte e Ritornano, declara: se a informação fosse de origem subjetiva, devia-se naturalmente presumir que o subconsciente da médium teria de conhecer o local em que realmente estava o cadáver. Concluiu de Brat, como Bozano, que a única explicação possível é a espíritica, pois é razoável presumir que o sepultamento no porão devia corresponder à última lembrança terrena do assassinado. Parapsicologicamente, parece-nos que a explicação clarividente é mais lógica do que a telepática, pois a sensitiva podia ter a sua atenção atraída para os restos do cadáver que ficaram no local primitivo, e ali se fixado. Os casos de fixação dessa natureza ocorrem até mesmo nas experiências de laboratório. Outro caso, ainda mais enfático, pois ninguém na Terra sabia do que se havia passado, mostra-nos como é possível, no próprio campo das relações humanas, a ocorrência de fenômenos de clarividência pura. Isso, do ponto de vista parapsicológico, na linha da investigação científica, sem implicações das teorias da supervivência. O professor Ernesto Bozano relatou o caso ao filósofo Henri Bergson, que o considerou, se rigorosamente autenticado, como uma das melhores provas de sobrevivência. Vejamo-lo. O professor Laurence Jones escreveu à Society for Psychical Research contando o seguinte: sua carta foi publicada no jornal FSPR, número 366-7, de 1918. O irmão do missivista, Herbert Jones, era bispo de Lewes e arquidiácono de Chichester. Numa visita pastoral ao condado de Sussex, Inglaterra, ficou sabendo do caso através do pastor do presbitério em que se hospedou. Esse pastor foi procurado por um homem que pediu a sua ajuda num caso de infestação. A esposa do consulente era filha de um ricaço que morrera na paróquia, e que agora lhe aparecia em sonhos, reclamando que haviam construído seu túmulo sobre a sepultura de outra pessoa. As aparições eram tão frequentes que a mulher estava a ponto de enlouquecer. Interrogado, o coveiro respondeu que o engano era simplesmente impossível. O caso foi dado por encerrado. Mas o homem voltou logo mais, afirmando que a infestação continuava. Diante disso resolveram providenciar uma verificação legal, constatando-se que, realmente, haviam construído o túmulo sobre uma cova vizinha. O engano foi corrigido e as manifestações desapareceram. Bozano ressalta a importância teórica desse caso, pois ninguém havia dado pelo engano. O próprio coveiro e os parentes do morto estavam seguros de que tudo correra de maneira normal. Parapsicologicamente não havia nenhuma possibilidade telepática. Só a clarividência podia ser invocada, como explicação do fenômeno. Acentua ainda Bozano que todas as circunstâncias convergem eficazmente para uma demonstração da natureza positivamente extrínseca da insistência dos sonhos, sempre idênticos.
Essa observação é perfeitamente válida para a clarividência, pois no caso o estímulo da percepção extrasensorial, afastada da explicação espirítica, só